e que essa plataforma fosse o lugar, representasse Deus. Então, tudo que existe se move em Deus. Tudo que vive, vive em Deus. Aí o apóstolo disse que de Deus nós nos extraviamos. Fora de Deus não tem nada. Não deveríamos existir. E tem mais uma agravante em relação a esse raciocínio do Paulo, que tem a ver com a natureza, com a natureza de Deus. Deus é santo. E isso é indiscutível. Nós somos pecadores. Não apenas porque o Paulo disse em Romanos que todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas a gente sabe disso. Basta abrir os jornais. Ou basta prestar atenção em si mesmo. Com algum mínimo de atenção em si mesmo, a gente vai perceber que isso é verdade. Então somos pecadores. Ora, nada existe fora de Deus. A pergunta é, como um Deus santo carrega em si pecadores? A santidade de Deus teria de nos lançar para a inexistência. Porque a nossa pecaminosidade não se coaduna com a santidade de Deus. Então isso significa que se as coisas se mantivessem dentro desse princípio de raciocínio, nada deveria existir. Simplesmente. Deus teria de nos lançar para o nada, para a inexistência plena. Ou seja, para o vácuo, para o que nós não conseguimos descrever, que é a inexistência. Nós nem conseguimos imaginar o que é a inexistência. Não é? Não passa pela nossa cabeça o que é isso. Não é? O que seria ser lançado para isso? Não é apenas morrer. Não é apenas morrer. É não existir. Não ter nada, nem memória, nada. Ser absolutamente aniquilado. Desintegrado. Não é? Então, a grande questão que se põe é o que aconteceu. Tanto no caso anterior, como neste caso que nós estamos trabalhando, a pergunta que nós temos de fazer é o que aconteceu? Porque nós estamos aqui, tudo está aqui. Então o que houve? Por que o raciocínio não se completou? Por que as coisas não aconteceram? Como a humanidade é a cabeça da criação, com a queda toda a criação deveria ter deixado de existir. Portanto, tem um agravante ainda. Que é, quando você lê o relato da criação no Gênesis, você percebe que ele vai num crescendo até atingir a formação do homem. Que é anunciado com aquela frase fantástica, que é: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então a humanidade é o cabeça da criação. Durante séculos, né, a Igreja Romana brigou com os cientistas, dizendo que a Terra era o centro do universo, etc. Mas de fato o que parece que o Gênesis nos mostra é que o centro ali é a vida. Não é um centro cósmico, é um centro existencial. Quer dizer, Deus prepara todo o universo para fazer surgir a vida. E aí a vida surge e ela tem como seu ápice a raça humana. Porque a raça humana é imagem e semelhança de Deus. E
E esse é um elemento muito rico, que a gente poderia explorar bastante, mas não é o nosso intuito ao falar da graça. Nós, quem sabe numa outra oportunidade, se Deus nos permitir, a gente pode falar sobre o que significa essa imagem de Deus, ou pelo menos o que a gente pode pressupor das Escrituras que ela seja. Então, o ato da humanidade, a queda da humanidade, seria um desastre. Seria um desastre cósmico. Não apenas um desastre particular, mas um desastre cósmico. Tudo deveria deixar de existir porque, dentro do relato do Gênesis, tudo perderia o sentido de existir. Então não vale mais a pena existir. Existe para um fim, o fim não se cumpre, não vale mais a pena existir. Ok. Então, seja o que for que tenha nos mantido existindo, não tem nada a ver conosco. É dom de Deus. Que é exatamente como o apóstolo usa a sua frase, a sua primeira frase. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. É um presente de Deus. Então, seja lá o que tenha nos mantido, seja o que for que nos tenha mantido na existência, não tem nada a ver conosco. É dom de Deus. Então aí a nossa pergunta, o que é a graça, começa a ser respondida. A graça parece ser esse elemento que permitiu a Deus manter-nos existindo, apesar de todas as questões que estavam postas ali, de termos rompido com o lugar da existência, dele ser santo e a gente ser pecador. Então alguma coisa aconteceu. Então, seja o que for, não tem nada a ver conosco. E essa acho que é a primeira coisa que a gente tem de guardar no coração. Essa é a primeira coisa que a gente tem de guardar no coração. É presente de Deus. Não tem nada a ver com os nossos méritos. Não tem nada a ver com o que nós, porventura, tenhamos ou não feito. É dom de Deus, é um presente de Deus. Às vezes nós pensamos que Deus escolheu fulano, ou escolheu ciclano, ou beltrano, porque viu o seu coração e viu que lá tinha alguma coisa. Não há nenhum mérito. Não há nada que Deus possa ter visto. Seja lá o que for que Deus viu em si mesmo. Seja lá o que for que fez Deus continuar, estava dentro dele. Não estava em nós. Por isso o apóstolo Paulo é contundente ao dizer: é dom de Deus. É presente dele. Seja lá o que for, não estava dentro de nós, estava dentro dele mesmo. Havia algo no coração de Deus que o levou a manter tudo existindo, apesar de que tudo deveria ser o contrário disso.